E é muito bom estar aqui, mais uma vez, para falarmos um pouquinho sobre os ensinamentos do Cristo através da doutrina espírita. E o tema da minha palestra hoje é de Mãos Unidas. E eu poderia falar sobre muitos assuntos. Eu poderia falar sobre todo o trabalho que nós realizamos aqui na casa, desde que começamos o projeto Vem Nos Dê a Mão, mas não é esse o meu objetivo. O tema de Mãos Unidas, eu poderia também falar sobre este livro, que é o livro Mãos Unidas. Este é uma edição bem antiga que nós temos na casa. O início da minha fala hoje tem uma pequena parte deste livro, mas na verdade eu quero começar a minha fala da noite de hoje com um texto de 2013, de uma coluna pelos olhos do coração, do jornal Correio Regional de Florianópolis, Santa Catarina. De Mãos Dadas é o nome do texto. E a colunista diz o seguinte: hoje, caminhava lentamente pela rua, indo em busca de uma drogaria, pois minha cabeça dava sinais de uma iminente enxaqueca. No trajeto, observava as pessoas que transitavam rapidamente, alheias a tudo ao seu redor. A pressa os obrigava a acelerar os passos e a andar sem admirar as belezas de mais um despertar da pequena cidade interiorana. Sim, a pressa já chegou nas cidadelas do interior. Não me passou despercebido um casal. Ela, rosto rechonchudo, faces rosadas, cabelos brancos e fofos como algodão. Sorriso simpático e olhar vibrante. Ele, sorriso franco, cabelos brancos, parcialmente calvo na parte superior da cabeça. Olhar firme e seguro, andar lento. Trazia em uma das mãos uma bengala, na qual apoiava o corpo para manter o equilíbrio. Na outra mão, segurava firmemente a mão da companheira. Meus olhos encheram-se de lágrimas de emoção. Sorri para eles, no que fui imediatamente retribuída com um sorriso e um bom dia, menina. Bom dia, menina? Meu sorriso foi automaticamente mais iluminado. Na doce casa dos 40, ouvir pela manhã um bom dia, menina, vindo de duas figuras tão carismáticas, é para brilhantar o dia de qualquer um. Trocamos algumas palavras sobre o dia, sobre como é bom caminhar pela manhã, sobre a temperatura e segui meu caminho, já sem sinais da dor de cabeça que ameaçava começar. Mas não foi a idade deles, em torno de 80 anos, que me comoveu, nem o sorriso simpático, muito menos o cordial bom dia, menina. Continuei meu caminho, matutando com meus botões. Tudo isso eram consequências. O que me comoveu foi o Mãos Dadas. Quando um bebê simpatiza conosco, estende as mãozinhas pedindo contato. Quando crianças um pouco maiorzinhas se encontram, geralmente dão-se as mãos. Autoajuda, selo de amizade, proteção. Afora os sorrisos e o dialeto que só elas entendem, as mãos têm papel fundamental. Um filho, quando começa a dar os primeiros passos para a vida, conta com a mão dos pais a incentivar, a apoiar, a dar segurança. Ainda tem as mãos dos tios, dos avós, das babás. O ser humano se inicia para a vida de mãos dadas. Nas antigas brincadeiras de rodas cantadas, todos se davam as mãos. Quando o casal se apaixona, o primeiro gesto após a fase dos olhares é o dar as mãos. As mãos se encaixam de forma mágica e sela-se um compromisso. Vem comigo, eu cuido de você. Vem, você está seguro, segura. É um pacto mútuo de compromisso. É o silêncio das mãos que fala: você não está só, vamos caminhar juntos. Com o tempo e com a correria, a rotina agitada do dia a dia, esquecem-se as mãos. É cada um por si. Casais, filhos, amigos, já não mais dão as mãos. O que aconteceu? Perdeu-se o encantamento das mãos ou perdeu-se o compromisso? Rompeu-se o pacto? Cada um cuida de si e Deus cuida de todos?
Não há mais magia no dar as mãos? Ah, aquele casal tão simpático, tão cheio de energia de vida, limitado pelo peso dos anos, mas de semblante feliz, mantiveram o pacto. Sim, o pacto de vamos caminhar juntos, seguros, caminham para o amanhã, amanhã incerto, amanhã próximo ao fim, mas não estão sós. Terão um ou outro para de mãos dadas suportarem o que ainda lhes resta, e isso é o diferencial. Isso faz deles iluminados e seguros. Isso comove quando pais já não dão a mão nem para seus próprios filhos. Quando filhos têm vergonha de circular de mãos dadas com seus pais, porque isso é pagar mico. Quando casais já não passeiam mais de mãos dadas e perdem esse vínculo silencioso e comprometedor, que lhes assegura como que por magia a certeza de que a energia trocada nas mãos unidas mantém acesa a chama da coragem, da segurança, sem precisar de explicações ou discursos inflamados sobre sentimentos, ou discussões das relações. Quando sentar lado a lado de mãos dadas para ver um filme, para observar a natureza, se faz desnecessário qualquer tipo de palavra. É um pacto mudo de estou com você. Quando hoje à noite estiverem ao lado do seu companheiro, da sua companheira, dê a mão. Segure firme a mão do seu filho, do seu pai, da sua mãe. Se a pergunta não calar, ele questionar por que isso, apenas responda, para que você saiba que eu estou aqui, que sempre estarei aqui. Eu queria começar hoje com esse texto desta coluna, porque ela toca a gente profundamente. São detalhes tão pequenos que a gente vai esquecendo ao longo da caminhada. O dar a mão às pessoas que a gente ama. O dar a mão àquelas pessoas que necessitam da gente, que necessitam de atenção, que necessitam de amor. Nós vamos ao tema. Mãos unidas, tão somente assim, de mãos entrelaçadas, conseguiremos alcançar os elevados objetivos a que estamos todos destinados, nos caminhos do aperfeiçoamento e da evolução. Este trecho é do início do nosso livro Mãos Unidas. As mãos são órgãos dos mais importantes do corpo humano e suas inúmeras funções proporcionam ao espírito encarnado a oportunidade valiosa de crescimento nos embates da vida, desde que nada pode ser realizado na arena física sem o seu uso. A integração do indivíduo com o mundo que o rodeia se faz principalmente com o trabalho das mãos. A gente nunca para pensar na importância das nossas mãos. O quanto a nossa mão pode ser para doar ou para retirar, para acariciar ou para agredir. Nos seres desprovidos da visão e audição, a utilização das mãos favorece a conexão com o meio externo, possibilitando o reconhecimento do que está ao redor. As pessoas com deficiência auditiva, a mão, a audição é extremamente importante. E para aqueles que têm deficiência auditiva, a linguagem dos sinais é usar as mãos. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. A reencarnação fortalece os laços de família ao passo que a unidade da existência os rompe. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4. Olha só, nascer de novo. Quantas vezes nós já nascemos? E quantas vezes nós ainda vamos nascer? Pelas mãos venturosas de médicos e equipes de enfermagem viemos ao mundo. Mãos essas que nos acompanham durante toda a caminhada terrena, na manutenção de nosso corpo saudável, até o nosso retorno à pátria do Pai. Então, até o nosso reencarnar, nós nascemos pelas mãos de um médico. Inúmeras vezes nós precisamos dessas abençoadas mãos para curar as nossas dores físicas, as nossas dores emocionais. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei.
Essa frase está escrita na lápide de Allan Kardec em Paris. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Importância das mãos que amparam e conduzem. Ali nós vemos, né? Depois que nós somos recebidos por um obstetra, nós temos as mãos das nossas mães, dos nossos pais, de alguém que nos cria, que cuidou de nós, que nos ensinou a dar os primeiros passos, que nos ensinou a andar de bicicleta, que nos ensinou a ir para a escola. E na escola nós temos as mãos dos professores, que seguram nas nossas e nos ensinam as primeiras letras e que nos auxiliam. Tem as mãos dos amigos que nos dão a mão no momento do riso e que nos dão a mão no momento da dor. Questão 114 do Livro dos Espíritos. Os espíritos são bons ou maus por natureza ou são eles mesmos que se melhoram? São os próprios espíritos que se melhoram e, melhorando-se, passam de uma ordem inferior para outra mais elevada. E ali nós vemos os pés, com duas setas, uma para cada lado. Nós fizemos as nossas escolhas. Nós escolhemos como usar a nossa mente, o nosso coração, as nossas mãos, e nós escolhemos que caminho nós queremos percorrer. Questão 121, Livro dos Espíritos. Por que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros do mal? Não têm eles o livre-arbítrio? A espiritualidade responde para o Kardec com outra pergunta. Por que uns seguiram o bem e outros o mal? Não têm eles o livre-arbítrio? Não temos nós o livre-arbítrio? O direito a escolher? Temos. Nós escolhemos o que nós queremos ser, o que nós queremos sentir, como nós queremos viver. Todas as emoções que nós temos dentro de nós são normais, fazem parte da nossa caminhada. O que nós fizemos com essas emoções é a escolha nossa. O que eu alimento? O que eu escolho alimentar, o bem ou o mal que existe em mim? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Coríntios 10, 23, na primeira carta aos Coríntios, do apóstolo Paulo, né? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Ao que eu estou dando a mão? Eu estou dando a mão ao bem que existe em mim ou ao mal que existe em mim? Porque nós somos uma dualidade. Se nós não fôssemos, nós não estaríamos encarnados num planeta de provas e expiações. De mãos unidas com o que nós estamos unindo as nossas mãos? Vamos falar em padrão vibracional. Nós nos ligamos ao padrão vibracional que nós escolhemos. Aqui nós estamos nos ligando. Nós estamos de mãos dadas com o amor ou de mãos dadas com o ódio, com o ressentimento, com a mágoa? Porque com o amor vem uma variedade de compromissos. Com o amor vem o respeito, vem a caridade, vem o trabalho no bem, vem a busca da paciência para com o outro. Ou nós estamos de braços, de mãos dadas com o ódio, com o ressentimento, com a mágoa, com a tristeza, com o vitimismo? Aqui nós estamos dando as nossas mãos. De mãos unidas com a saúde ou com a doença? Isso também é uma escolha nossa, é o nosso livre-arbítrio. Aqui eu estou dando as mãos, eu estou me alimentando de forma saudável, eu estou cuidando do meu corpo, eu estou mantendo a minha mente em energia positiva, eu estou buscando ajuda no plano espiritual. Estamos, né? Estamos aqui dentro da casa espírita. Mas é só isso? Eu preciso manter este meu desejo durante toda a semana.
Eu preciso me manter neste padrão de proteção e de luz durante toda a semana. Ou estou de mãos unidas com a doença, dando vazão aos meus vícios, à minha má alimentação, ao meu sedentarismo. Nosso corpo é o veículo que nos foi dado por Deus para que nós pudéssemos fazer essa nossa trajetória terrena. Um carro sem manutenção acaba na oficina, né? Nosso corpo sem manutenção adoece. E nós precisamos cuidar dele não só fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Estamos de mãos unidas com o bem ou com o mal? Ali nós temos duas figuras, né? Os médicos que vão nos hospitais alegrar as crianças e um jovem arrombando um carro. Mas não é só nessas atitudes. Eu estar de mãos dadas com o bem me faz cultivar os bons sentimentos, tentar entender melhor o outro. E quando eu digo entender o outro, gente, não é ser conivente com os erros do outro. Eu não preciso ser conivente. Eu preciso entender que o outro erra e está tudo bem. Não quer dizer que eu vou apoiar o erro, que eu vou ser cúmplice do erro. O que eu não vou é julgar e condenar, porque não cabe a nenhum de nós. Nós também temos os nossos erros. E nós damos muito trabalho para a espiritualidade de luz. Quantas vezes eles vêm e nos intuem das coisas e nós fizemos exatamente o contrário e a gente se arrepende, a gente volta atrás e está tudo bem. Só que quando nós tomamos consciência dos nossos erros, nós precisamos dar um passo para trás, respirar, nos reequilibrar e mudar o nosso comportamento. Eu posso estar de mãos unidas com o mal quando eu falo mal das pessoas, quando eu me vitimizo, quando eu não dou atenção devida a alguém que está precisando naquele momento. Eu sei que nem sempre a gente tem essa grande disponibilidade de tempo, mas nós precisamos achar. Nós precisamos ser aquilo que o Cristo veio nos ensinar. Trabalhar incessantemente, nos mantermos dentro de um padrão vibracional de saúde, de amor, de fé, de esperança. A base do modelo cognitivo, olha só, os pensamentos ativam as emoções produzem o comportamento e o comportamento reforça os pensamentos. Então é um círculo. Tudo começa na minha mente. E como é fácil quando a gente está triste, quando a gente está desesperançado, quando a gente está com raiva, dos nossos irmãozinhos invisíveis, trabalharmos os nossos pensamentos, né? Porque nós nos ligamos ao padrão do pensamento deles. Quando a gente está com muita raiva, com vontade de fazer algo muito ruim para alguém, porque a gente... aquela explosão, né? Quem é que vai se ligar a nós? Irmãos que também têm raiva, que vão nos insuflar a agir assim. Quando nós estamos muito tristes, desiludidos, nós não temos mais esperança, que nós nem queremos mais viver. Aquele segundo, qual é os irmãos que vão vir até nós? Aqueles que também torcem para que nós desistamos da nossa caminhada. E os nossos pensamentos vão gerar emoções. E as nossas emoções é o que vai reforçar o nosso comportamento. Se eu estou com raiva, eu vou ser agressiva. E a minha agressividade vai gerar mais pensamento de agressividade. E em contrapartida, né? Ação e reação. Se eu distribuo amor,
O mais normal é que eu receba amor em troca. Se eu distribuo ofensas e agressões, ninguém vai reagir com um abraço se levar um tapa, né? Então, que nós consigamos controlar essas coisas aqui dentro de nós. Isso é bem importante. A quem devemos unir as nossas mãos? Olha só, a imagem ali nós temos, né? A figurativa, simbólica do bem e do mal. Aí eu pergunto, eles estão lá fora de nós? Não. Eles estão aqui dentro de nós, precisando ser lapidados. Qual deles eu estou cultivando mais? Qual deles eu estou alimentando mais? O bem ou o mal? Porque eles existem, a luz e as trevas. Nós não podemos ser hipócritas e achar que nós já somos seres iluminados e que somos 100% bem. Mas a quem nós estamos dando as nossas mãos? Depois de nós extravasarmos o que há dentro de nós, então sim, nós vamos receber essa influência ali. Aí a influência vem de fora, mas eu preciso abrir as portas das minhas emoções. Quanto mais triste eu me sentir, mais eu vou atrair para o meu derredor irmãos tristes, espíritos que gostam de se sentir tristes, depressivos, ou que querem que nós nos sintamos cada vez mais tristes e depressivos. Nem sempre é fácil, mas nós precisamos fazer um esforço. Para nós que somos espíritas, simpatizantes do espiritismo, nós temos que entender que é tudo padrão vibracional. Se eu abrir a porta da tristeza, por ela vai passar muitos irmãos tristes, ou aqueles com quem nós temos dívidas, né? Se eu abrir a porta da alegria, as energias de alegria virão até mim. Se eu abrir a porta do amor, de alguma forma, o amor irá adentrar para dentro do meu lar e do meu coração. Se eu abrir a porta da raiva, da mesma forma. Então, quando nós sentirmos estes sentimentos não tão positivos, não tão altruístas, vamos respirar, nos recolher e usar o instrumento que Jesus nos ensinou. Prece. Prece. A prece não é para vencer o outro. A prece é principalmente para nós nos vencermos a nós mesmos. Mas não adianta eu fazer prece e pedir que a espiritualidade de luz ou que Jesus resolva os meus problemas. Eu preciso fazer a minha prece e pedir para que me dê força para que eu os resolva. E, gente, mais uma vez eu digo para vocês, se o outro me nocauteou com um soco, seja verbal, emocional ou físico, não fui eu que dei o soco. Por que eu vou carregar isso como uma amargura na minha bagagem? Não é um peso meu. Agora, se eu dei o soco, seja verbal, emocional ou físico, aí sim, aí eu preciso carregar. Preciso carregar, né? Porque fui eu que pratiquei esse ato. A gente acaba se ligando e se acorrentando a muitos sentimentos desnecessários. Eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil a gente entender e perdoar, mas enfim, só no momento em que a gente pensa, não fui eu. Pessoa que carregue, você se liberta e liberta o outro. Não vamos viver amarrados a correntes e carregando fardos que não nos pertencem. E existe o remédio para todas as dores da nossa alma,
para todas as dores do nosso coração. Ele, Jesus, e Ele nos disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Com essas palavras, Jesus nos deu o roteiro. Ele é o caminho. O que nós precisamos fazer? Conhecê-lo, estabelecer um relacionamento com Ele, buscar ser um pouquinho do que Ele foi aqui na Terra, sem julgamentos, sem vaidades, sem orgulhos, sem prepotência, sem querer ser o dono da razão. Jesus falava com os doutores da lei com o mesmo respeito e amor que Ele falava com os leprosos. Ele não fazia diferença. Por quê? Para nós, inúmeras vezes, isso faz diferença. Nós precisamos refletir sobre isso. Ele veio e falou sobre o amor, sobre a esperança, sobre fé, sobre perdão. Ele deixou o mapa, o roteiro. Ele nos deixou o caminho. Porque todas as coisas que Ele trouxe são a verdade. E o Espiritismo veio para clarear essa verdade, para nos fazer refletir e entender esta verdade. Caminho, a verdade e a vida. Por que a vida? Ah, mas a gente morre, as pessoas que a gente ama morrem. Porque a verdadeira vida não é da carne. A verdadeira vida é do Espírito. Todos nós vamos morrer. Eu espero que isso não seja novidade para ninguém que está me ouvindo. Todas as pessoas que nós amamos vão morrer, antes ou depois de nós. E isso faz parte do processo natural da vida da carne. Porque a vida do Espírito, ela permanece, ela é eterna. Aí nós voltamos lá no primeiro slide, onde diz assim: mãos unidas, tão somente assim, de mãos entrelaçadas, conseguiremos alcançar os elevados objetivos a que estamos todos destinados nos caminhos do aperfeiçoamento e da evolução. Mãos entrelaçadas e unidas entre nós e com os ensinamentos de Jesus. Assim, caminhando, lado a lado, de mãos unidas, com os nossos familiares, por mais difíceis que sejam, com os nossos amigos, com os colegas de trabalho, com esse povo maravilhoso que frequenta a nossa casa, é que nós vamos nos aperfeiçoando, evoluindo e nos tornando seres melhores. Até que, um dia, depois de nós reencarnarmos mais algumas vezes, nós podemos chegar ao Pai. Mas só através de Jesus. Não há outro caminho, nem outra verdade, nem outra vida, a não ser a vida do Espírito que é eterno. Então que nós possamos pensar sobre isso. E como diz ali no texto desta coluna, quando hoje estiver ao lado dos teus companheiros, filhos, teu pai, tua mãe, segure firme a mão deles por alguns minutos, para que eles possam sentir que vocês estão juntos. E estar junto nesta vida, na outra vida, estar junto entre nós e com Jesus é o que importa, para que nós possamos ser felizes, porque nós não viemos aqui para ser infelizes. Por isso que o nome da nossa casa é tão importante, Mãos Unidas. E é isso que a gente tem feito aqui.
entre nós, trabalhadores, entre os frequentadores, entre esse povo maravilhoso que nos apoia, que colabora conosco. Casa Mãos Unidas é uma grande lição, é um hospital de almas, é uma escola. E hoje eu encerro dando parabéns a todos nós que aqui estamos, encarnados e desencarnados, que vivemos esta relação de mãos unidas. Muito obrigada. Então vamos fechar os nossos olhos, agradecer a Deus, a Jesus, ao nosso amado Francisco Valdomiro Lores, agradecer em especial a todos os irmãos trabalhadores desta casa que já se encontram no mundo espiritual e que ultimamente têm nos visitado, derramando sobre nós fortalecimento, paz e luz. Senhor Jesus, aqui estamos reunidos em Teu nome para Te pedir não que tire a cruz dos nossos ombros, mas que nos dê forças para carregá-la. Que nós possamos olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Que nós possamos ouvir a voz dos luzeiros do mundo maior, dos nossos anjos guardiões, que nos intuem para as melhores escolhas. Que nós possamos sentir, Senhor, dentro do nosso coração, aquela centelha divina que foi posta aqui, lá, no princípio da criação, e que ao sentir essa centelha, nós possamos reacendê-la, nutri-la da nossa fé, do nosso desejo de mudança, e que nós consigamos dar as mãos, não só para aqueles que nós amamos, mas também e principalmente, Senhor, para aqueles que nos trazem relacionamentos difíceis, que nós saibamos dar as mãos para a natureza, para os animais que nos cercam, amando incondicionalmente, como Tu, Jesus, amou e continua a amar a cada um de nós. Que a mão de Deus, dos abnegados amigos do plano espiritual, se estenda sobre a nossa casa neste momento, sobre a cabeça de cada um de nós, sobre aqueles que passam pelas nossas mentes, sobre todos aqueles que estão nos nossos cadernos de prece, nos cadernos de fluidoterapia, de desobsessão, de irradiação, e que esta mão de justiça e de amor infinito derrame sementes de luz para acalmar os corações. Que cada um receba de acordo com as suas necessidades e se sinta amparado, renovado nas esperanças, e que nós, Pai, possamos continuar de mãos, pensamentos e corações unidos entre nós encarnados e com a espiritualidade de luz que nos assiste. Que assim seja. Graças a Deus.